O rapaz de cabelo azul assentiu, admitindo que era verdade. Negócios são negócios. Afinal, 100 milhões de won adiantado, com o dobro em bônus após o serviço concluído. Nesse momento, o chefe deles manda os dois calarem a boca. Assustados, eles imediatamente ficam em silêncio. Ao se aproximarem da sala, a empregada se vira para Claude e anuncia que trouxe os convidados. Claude diz para deixá-los entrar. Então vemos que o chefe desses homens é uma vilã chamada Hai Shan. O rapaz de cabelo castanho se chama Jang Taipung, vice-capitão do grupo, e o de cabelo azul é Pirik. Ambos fazem parte de uma organização de assassinos vilões conhecida como Undertaker. Claude agradece a presença de Shan, mas ela permanece em silêncio. Em seguida, Claude entrega um dossiê com informações sobre o alvo. É Kang, o nosso protagonista. Ao ver a foto, Pirik comenta que ele parece um adolescente mimado e recém-rico. Claude explica que o treinamento de sobrevivência na ilha deserta está marcado para a próxima semana e quer que Shan elimine Kang durante o exercício. Conforme combinado, 100 milhões serão pagos de antemão e o restante após o serviço. Shan pergunta como será feita a limpeza. Claude responde friamente que ela mesma terá que se virar, acrescentando que a ilha é cercada pelo mar. A cena então muda para o dia da prova escrita. Kang está sentado sozinho, almoçando e lendo sobre como as bênçãos divinas começaram a surgir cerca de 694 anos atrás, após a Revolução. Ele pensa que, como se saiu bem nas provas intermediárias, não precisa se preocupar tanto com essa. Mas lembra que os resultados são divulgados publicamente no quadro de avisos da academia. Se não fosse por isso, ele teria apenas rabiscado qualquer coisa. Felizmente para ele, 2 de seus colegas de clube ficaram em primeiro e segundo lugar. Kang murmura para si mesmo que precisa manter a dignidade e não pode se dar ao luxo de perder para eles. E se não souber a resposta de alguma pergunta, vai marcar a opção 3. De repente, o celular vibra. Kang se pergunta quem está mandando mensagem tão cedo. É a Saki. Ela o lembra que é dia de prova e pergunta se ele tomou café da manhã. Kang pensa que Saki não é sua mãe, mas responde que comeu um sanduíche. Saki então diz que ele precisa de açúcar no corpo, ou o cérebro não vai funcionar direito durante a prova. Ela recomenda que ele coma geleia de feijão vermelho, porque acelera o metabolismo, ajuda na perda de peso, tem benefícios para a pele e melhora a circulação sanguínea. Lendo isso, Kang se pergunta o que Saki está dizendo tão cedo da manhã. Ele responde que, na Coreia, é tradição comer doces antes de provas. Surpresa com a resposta rápida, Saki pergunta que tipo de doces. Kang responde, gema de ovo. Frustrada, Saki manda ele parar de brincar e responder sério. Kang não continua a conversa. Coloca o celular na mesa e declara, hora de arrebentar nessa prova. Ele se recusa a perder para aquela maníaca da geleia. Mais tarde, depois da prova, Kang acha que está perdido. E de fato, dessa vez, ele foi o idiota da história. Enquanto isso, Saki e Baten discutem sobre algumas questões da prova. Depois, Chloe pergunta como foi o teste. Kang dá de ombros e responde que marcou a opção 3 em tudo. Chloe ri e comenta que ele gosta mesmo de respostas curtas. Kang reflete que confiou demais em seu conhecimento de jogos antigos. Chloe o provoca, dizendo que ele pode ser bem maldoso às vezes. Já Baten pensa consigo mesmo que provavelmente foi melhor que Chloe. Então, Kang pergunta a Chloe se Nox entrou em contato recentemente, já que ele está sumido. Chloe diz que o irmão ligou ontem, mas ela perdeu a ligação porque foi dormir cedo. Kang pergunta a que horas foi. Chloe responde que foi às 19 horas, mas como tem dormido tarde nos últimos dias, acabou caindo no sono cedo naquela noite. Ao ouvir isso, Kang desconfia em silêncio que Chloe ignorou a ligação de propósito. Ele também considera o fato de que os contatos dos membros do auditório são confidenciais. A menos que Nox apareça pessoalmente, ele não pode pressioná-la muito. Mesmo assim, Kang acredita que Nox deve ter seus motivos. Apesar da distância entre os irmãos, Kong ainda espera que eles possam se dar bem algum dia. Do outro lado da sala, Baten entra em pânico de repente por causa da prova e grita, questionando por que ficou acordado até tão tarde estudando. Saki aproveita para provocá-lo, dizendo que ele devia admitir logo que o problema é falta de inteligência. Em seguida, ela se vira para o nosso protagonista com um sorriso malicioso e pergunta o que ele e Chloe estavam cochichando. Brincando, Saki pergunta se eles estão namorando. Chloe cora na mesma hora. E Kong pensa, é sério que todo mundo só consegue pensar nisso aqui?
Ele responde que, como já disse antes, não tem nada acontecendo entre eles. O rosto de Chloe volta ao normal. Mas então Saki se inclina mais perto de Kong e pergunta por que ele tem ignorado as mensagens dela todo esse tempo. Surpreso, Kong pergunta o que ela quer dizer com todo esse tempo, já que ele só deixou de responder uma vez. Nesse exato momento, vemos Chloe entrando em seu modo yandere. Ao ouvir que Saki anda mandando mensagens para Kong, a aura de Chloe muda drasticamente, transbordando ciúmes. Com o rosto sério e uma energia assustadora, ela pergunta se Kong e Saki andam conversando às escondidas. Kong fica aterrorizado. Ela não se importou quando me sentei do lado da Saki. Mas só um pouco de toque físico e ela já tá assim? Baten também percebe e pensa, confuso, no que está acontecendo com Chloe. Com um sorriso de canto, Saki pergunta inocentemente o que está rolando com Chloe. Frustrado, Kong manda Saki se afastar dele. Ela, sem entender, pergunta o que está acontecendo. Eu conheço a Chloe há um bom tempo, pensa Kong. Devia saber por que ela tá agindo assim. Irritado, ele também se pergunta que tipo de bobagem a Saki tem na cabeça. Então Chloe, em modo yandere completo, declara que Kong nem ao menos deu seu número para ela. Kong responde, tentando manter a calma, que o número de Chloe é confidencial. Ignorando isso, Chloe se aproxima com um sorriso ameaçador e lembra Kong que ele prometeu ser o príncipe dela. Nosso garoto fica chocado com o comportamento dela, enquanto Saki, ainda sem entender nada, continua perguntando: o que deu na Chloe? Kong se vira para ela e pergunta se ao menos sabe o que é uma yandere. Saki responde, sinceramente, não. Nesse momento, Baten tenta intervir. Ele puxa Saki para longe e diz que ela claramente não está entendendo o perigo que está correndo. Irritada, Saki grita com Baten por empurrá-la e diz que vai dar uma lição nele. Baten, frustrado, pensa que ela simplesmente não percebe a gravidade da situação. De repente, Chloe saca uma faca. Kong entra em modo alerta. Isso tá em outro nível comparado da última vez. O que eu faço agora? Ele se arrepende de ter deixado de assistir vídeos de estudo sobre comportamento yandere. Esqueci tudo. Chloe dá um passo à frente e declara: a partir de agora, vou garantir que o Kong só tenha olhos para mim. Kong tenta acalmá-la. Vamos conversar com calma. Mas antes que termine a frase, Chloe avança com a faca. Ele desvia por pouco. Baten e Saki ficam em choque. Sem perder tempo, Chloe continua atacando, golpe após golpe, e Kong consegue se esquivar de todos. Furiosa, ela grita que Kong vive cercado de todo mundo, menos dela, sempre com outras garotas. Então, ela se vira e corre na direção de Saki. No impulso, Kong empurra Chloe, desequilibrando-a e impedindo o ataque. Saki, surpresa, observa a cena com olhos arregalados enquanto Kong tenta controlar a situação. Chloe, ainda em fúria, grita: eu sempre dei o meu melhor por você, Kong ama. Ao preparar um último ataque, Kong a segura e a imobiliza no chão. Vamos conversar. Agora. Saki franze o senho ao ver os dois tão próximos. Chloe continua se debatendo. Me solta. Mas Kong diz com firmeza: Chloe, você precisa se acalmar e me ouvir. Você nem me manda mensagem. Ela grita: vai conversar sobre o quê? Nosso garoto responde: eu queria falar com você cara a cara. Ficar trocando mensagens parece frio demais. Chloe se surpreende. Entre a gente. Kong assente. Sim, entre nós dois. Ele pensa: hora de encerrar isso. Em seguida, ele a abraça com cuidado e diz: obrigado por sempre se importar comigo. Chloe fica corada. Baten e Saki observam a cena, completamente sem reação. Kong continuou: mesmo na masmorra do búfalo, eu sempre confiei em você. Então, por favor, não fica brava. Ao ouvir isso, a fúria de Chloe começou a derreter. Ela voltou ao seu jeito alegre de sempre e sorriu com doçura. Kong soltou o ar em alívio. Eu realmente consegui sair dessa inteiro, pensou. Preocupado, Baten se aproximou. Você tá bem? Kong assentiu. Tô sim. Sorrindo, Chloe se virou para ele. Então, sobre o que a gente vai conversar agora? Nosso garoto respondeu: que tal começarmos limpando a mesa? Baten concordou. Mas então os três notaram que Saki estava saindo da sala em silêncio. Kong a observou se afastar e se perguntou: o que será que deu nela agora? Mais tarde, a cena muda. Baten e Saki caminham juntos. Baten pensava consigo mesmo. Sempre que o assunto era Kong ama,
Chloe parecia capaz de liberar uma intenção assassina assustadora num piscar de olhos. Se ele tivesse que apostar, diria que era amor, distorcido. Mas mais do que Chloe, o que realmente tinha chocado Baten naquele dia foi ver Kong segurando a lâmina de sashimi por trás daquele sorriso gentil. Ele percebeu ali que, embora Kong preferisse a persuasão e o diálogo, não hesitava em usar a força quando fosse preciso. Kong sabia como provocar medo quando necessário. À primeira vista, poderia até parecer um vilão. Mas, para Baten, aquilo era uma qualidade de líder. Ele não tinha dúvidas. Kong Gyama ainda se tornaria alguém grandioso. Virando-se para Saki, ele perguntou: "Você tá emburrada esse tempo todo? Que foi agora?" Sem tirar os olhos do celular, Saki respondeu: "Desde quando eu tô emburrada?" Baten suspirou. "Deixa pra lá. Tá fazendo o que no celular?" Saki olhou para ele. "Meus inscritos não estão seguindo o que eu ensinei no vídeo. Então vou apagar tudo." Baten espiou a tela. O vídeo se chamava Estratégia Perfeita de Resposta Yandere. Aprenda isso e sua vida melhora. Saki mostrou o vídeo e murmurou: "Nem é nada profissional." Ela estava entediada. Baten, curioso, olhou o número de visualizações e ficou chocado. 210 mil. Não é popular demais para simplesmente apagar? Saki deu de ombros. Tanto faz. Não preciso mais disso. Baten ergueu uma sobrancelha. Bom, se você diz. A cena então se desloca para a biblioteca da Academia Joaquim. Kong está sentado a uma mesa, folheando vários livros, mergulhado em pensamentos. A partir da próxima quarta-feira, está programado um treinamento de sobrevivência de 2 dias e 2 noites na Ilha Avalon. O nome pode até soar como uma provação brutal, mas na prática, os cadetes podem formar equipes de 1 a 4 pessoas. O evento é anunciado abertamente e tem mais cara de acampamento escolar do que de sobrevivência real. Mesmo assim, nosso garoto sabe que sobreviver numa ilha não é brincadeira. Reconhecimento de plantas venenosas, dicas de instrutores experientes, táticas de emergência. Não é algo para levar na leveza. Depois de reunir uma pilha de livros sobre o tema, Kong assentiu, satisfeito. Isso deve bastar. Apesar de o evento não afetar diretamente as notas, a academia o leva a sério. É um teste prático das habilidades de sobrevivência dos cadetes ao longo de 3 dias. Ao pensar melhor, Kong se lembrou bem desse evento da época em que jogava o game original. Era um dos grandes arcos da história. O momento em que o protagonista obtinha o punho de sua arma sagrada, Baman, uma lâmina lendária. Também era nesse arco que o laço entre Abel e Leon começava a se aprofundar. Kong se recordava do quanto se envolveu emocionalmente com essa parte da história. Mas agora, nem tanto. Ele já não sentia mais inveja. Desde que entrou na Academia Joaquim, Kong ficou cada vez mais cético quanto a romances. Um dos veteranos da escola está atrás dele. Um instrutor misterioso segue. E ele ainda precisa recrutar membros pro clube. Por mais bonita que uma pessoa seja, agora simplesmente não é a hora para sentimentos românticos. Quem sabe na próxima vida. O que realmente fazia os olhos de Kong brilharem eram espadas. Uma espada sagrada e uma espada demoníaca. Baman era algo que mexia com o espadachim dentro dele. Kong não conseguia evitar o desejo por aquela lâmina. Como ex-jogador, ele sabia exatamente onde estavam os fragmentos da Baman. E o quão poderosa ela se tornava quando reunida por completo. Mas o problema é que rastrear os fragmentos da Baman faz parte da linha principal da história. Mesmo que Kong conheça todas as localizações, ele ainda assim não pode obtê-la. A espada só escolhe um mestre que tenha despertado a bênção do milagre. Baman é, literalmente, uma arma feita exclusivamente para o protagonista. E aqui está Kong, com sua humilde faca de sashimi. Então, em vez de ficar obcecado por uma espada que não pode ter, Kong decide focar na preparação para a viagem de 3 dias. A Ilha Avalon é uma ilha deserta, sem registros conhecidos de atividade de monstros. Com sorte, não haverá nenhuma emboscada surpresa, como aconteceu na Ilha Scopuli. Por isso, sob ordens especiais do diretor, um instrutor temporário foi designado para supervisionar o evento. Nada mais, nada menos que Siegfried, o Imperador das Espadas. Kong pisca, atônito. O herói mais forte da humanidade vai liderar um acampamento escolar de calouros? Isso definitivamente não fazia parte do enredo original. Ainda assim, se isso ajudar a alcançar seus objetivos com segurança, Kong não vai reclamar. Ele se levanta e vai procurar outro livro.
Em uma era em que a internet transborda de informações, nosso garoto não veio à biblioteca apenas para aprender técnicas básicas de sobrevivência. Kong também está atrás de outra coisa que precisa encontrar na Ilha Avalon. Conhecimento antigo. Informações que provavelmente estariam escondidas entre esses livros empoeirados. Kong se senta novamente e folheia outro volume. De acordo com o texto, Avalon é uma ilha localizada no extremo oeste do mar. Uma terra misteriosa em que o terreno muda constantemente. No centro da ilha há um antigo lago conhecido como Lago da Rainha. Um local que, para algumas culturas, é chamado de Terra do Início ou até mesmo Paraíso. A ilha é desabitada. Kong franze o senho. Tudo o que está lendo, ele já sabia. Frustrado, ele se pergunta: será que vou ter que vasculhar a biblioteca inteira para achar o que preciso? Nesse momento, uma voz familiar chama por ele. Quanto tempo, hein? Era Leon, que se aproximava segurando um livro intitulado Introdução à Magia. Kong ficou surpreso. Ver Leon estudando magia. Nosso garoto pensou que talvez até o protagonista estivesse tentando aprender com o que aconteceu nas provas intermediárias. Mas havia algo estranho naquilo. Leon não deveria estar estudando magia neste ponto da história. Enquanto observava, Kong se perguntou se podia realmente confiar nisso. Leon então perguntou: e você? O que está lendo? Kong respondeu que estava revisando material sobre a Ilha Avalon, onde seria o treinamento da semana seguinte. Disse que estava pesquisando vários aspectos do local. Leon olhou nos olhos e comentou: você é mesmo muito dedicado, Kong. Nosso garoto permaneceu em silêncio. Pensando consigo mesmo, ele não podia negar. Realmente estava mergulhado em treinos, exploração de masmorras e estudo de monstros.